Bom, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala, turma, como que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu estou bem também, na graça de Deus. Espero que não esteja com a cara muito amassada, porque eu estava tirando aquele soninho da tarde depois do almoço. Vamos lá. Hoje o vídeo é para explicar para vocês o que é um FII, um fundo imobiliário, porque é um investimento muito popular, principalmente entre os investidores pessoa física, e que normalmente chama atenção por conta de algumas características que ele tem e entrega para os investidores. E além de ser muito chamativo também. Mas nesse vídeo em específico são conceitos gerais, características do que é um fundo imobiliário, e é mais direcionado para quem realmente não entende nada do que é um fundo imobiliário. De qualquer forma, fique até o final, porque pode ser que uma coisa ou outra você não saiba, e obviamente em algum outro vídeo no futuro eu vou eu vou dar dicas de como você pode maximizar as chances de escolher um bom fundo imobiliário. Na verdade, eu decidi agora eu vou dar uma dica no final, uma dica simples para você maximizar a sua chance de sucesso investindo num fundo imobiliário. Beleza? Vamos lá. Eu quero que você imagine o seguinte. Vamos supor que você tenha, sei lá, R$ 200.000. R$ 200.000 é um dinheiro suficiente para comprar uma casa, pelo menos aqui na minha realidade, né? Na cidade que eu moro e tal. Comprar uma casa num bairro meia boca, né? Você vai comprar uma casa, não vai ser uma casa muito grande, não vai ser uma coisa muito chamativa, e é num bairro, um local assim, de repente não é tão bem localizado. Além disso, talvez você não consiga ter um fluxo suficiente de demanda por aquele imóvel, seja para vender ele, né? Vai comprar, vai vender ele, seja para alugar, certo? É normal que isso aconteça. Ou seja, R$ 200.000 não são suficientes para comprar uma grande laje corporativa lá na Faria Lima. Não é suficiente para comprar um prédio residencial de luxo. Não é suficiente para você comprar um hospital e alugar. Isso 200.000, a maioria das pessoas não tem 200.000. Imagine que você tem menos, imagine que você tenha R$ 10.000. Aí talvez você tenha dinheiro suficiente para comprar uma moto, no máximo. Uma casa não vai dar para comprar. No entanto, vamos supor que você pegou seus R$ 10.000 e se juntou com várias outras pessoas que têm 10.000, 20.000, que tem R$ 50. Se juntou com um número suficiente de pessoas que no final vocês tinham R$ 100 milhões. Agora dá para comprar algo um pouco mais interessante, né? De repente você já consegue comprar um imóvel de luxo, você já consegue comprar um grande armazém logístico numa boa localização e assim por diante. E aí todo mundo vai receber no final um, um aluguel proporcional ao dinheiro que você tem investido, certo? Nada mais justo. E vocês também contratam uma equipe para fazer a administração, se dar com os inquilinos,
para cuidar tudo para que você não precise fazer nada. Só tem que pôr o dinheiro lá, beleza? E aí essa equipe vai cobrar lá um valor, um percentual de todo o patrimônio do fundo. Não vou cortar esse bocejo não. Ou seja, é exatamente assim um fundo imobiliário. Porque você não tem dinheiro, provavelmente, a maioria das pessoas não tem dinheiro para comprar uma laje corporativa na Faria Lima, na Avenida Paulista, nos grandes centros das grandes cidades, nas melhores localizações, com os melhores propósitos. Você não consegue construir um grande armazém, um grande centro de distribuição que vá atender um grande inquilino, como por exemplo uma Amazon, um Mercado Livre da vida. Só que você se junta com outras pessoas para fazer isso, através de um fundo imobiliário. Você coloca esse dinheiro no fundo, compra cotas do fundo, certo? Então tem lá o fundo, né? O fundo, sei lá, só para ficar simples a conta aqui, pessoal. Vamos supor que o fundo total vale R$ 1.000, tá? E ele tem 1.000 cotas. Cada cota vale R$ 1, certo? Se eu não estiver ficando louco aqui, R$ 1. Aí você vai lá e compra 10 cotas. 10 cotas são R$ 10. Então você vai receber no final do mês, não necessariamente no final do mês, na data proposta em assembleia, na constituição do fundo, qual é o dia do pagamento, e nesse dia do pagamento você vai receber um aluguel percentual descontado de todos os custos que eventualmente tenha. Então é assim que funciona o fundo imobiliário, é bem simples. Você não tem dinheiro para comprar um hospital, você não tem dinheiro para comprar sei lá, o Sírio-Libanês, eu acho que chama lá em São Paulo, né? Você vai lá, se junta com outras pessoas, compra o Sírio-Libanês e aluga para alguma empresa do ramo hospitalar. Características gerais. Ele é isento de imposto de renda para pessoa física, tá? A não ser que uma única pessoa física tenha, agora eu não lembro se é 5 ou 10% do fundo todo, tá? Se ela tiver uma quantidade relevante nesse sentido, aí deixa de ser isento de imposto de renda só para ela especificamente, se eu não estiver enganado. A liquidez dele, imagina que você está negociando, você precisa vender esse fundo. Se você vender esse fundo, alguém compra ele de fato, né, aceita comprar no preço que você estabeleceu lá na bolsa, a liquidez dele é em 2 dias úteis, ou seja, a venda foi executada na segunda-feira. Então, terça-feira, 24 horas, quarta-feira, 48 horas, tá? Na quarta-feira, o dinheiro cai na sua conta. E ele tem o pagamento de dividendos normalmente mensais, tá? Independente se é mensal ou não, na legislação, na lei, nas regras do fundo imobiliário, ele precisa distribuir 95% de todos os seus ganhos semestralmente. Então, lá no final de 6 meses, tudo que ele ganhou, ele tem que ter distribuído 95%. Os outros 5% ele pode usar para fazer caixa, tá? Esse valor é já descontado dos custos. Caraca, galera, deu um sono agora. Quando você acorda, você fica bocejando, não tem? O corpo ainda está acordando. Por último aqui, por último não, mas finalizando, você tem 2 tipos de fundo imobiliário. Você tem o fundo de tijolo e o fundo de papel. A diferença é bem simples e autoexplicativa. Um fundo de tijolo, ele investe necessariamente em imóveis físicos, né? Ele sempre vai investir no mercado imobiliário, mas o fundo de tijolo ele vai, sei lá, comprar um condomínio, ele vai comprar um grande hotel, ele vai comprar um shopping,
ele vai comprar diretamente uma laje corporativa e assim por diante. Um fundo de papel, ele investe em renda fixa do mercado imobiliário. Então ele vai comprar um CRI, ele vai comprar uma LCI, ele vai comprar, principalmente isso. Coisa nesse sentido, ele vai emprestar dinheiro, vai financiar o mercado imobiliário, tá? Através de renda fixa. Então, fundo de tijolo imóvel, diretamente, fundo de papel, renda fixa do mercado imobiliário. E aí você tem segmentos interessantes, né? Você tem fundos imobiliários que vão só comprar, por exemplo, hospitais, shoppings, os que vão comprar só laje corporativa, os que vão comprar só galpão logístico. Você tem aqueles que investem em mais de um segmento, tá? Você também tem fundos que investem em outros fundos imobiliários, que são os FOFs, né? Fundo de fundo e assim por diante. E por último aqui, para finalizar, tem um bônus. Os fundos imobiliários, normalmente, quando você vai investir através da Bolsa de Valores, da B3. E lá o fluxo de negociação é muito maior e normalmente qualquer má notícia ou algo nesse sentido influencia na opinião dos investidores e pode fazer com que eles ou comprem mais fundos imobiliários e o preço suba, ou vendam e o preço cai. Uma forma de otimizar isso é investir em fundos setipados, ou seja, são fundos que não estão listados na Bolsa de Valores, mas, muito pelo contrário, eles são negociados num outro ambiente que é chamado de CETIP. Por isso é chamado fundo setipado. Por que é interessante investir nesse tipo de fundo? Porque a negociação dele é menor, o fluxo de negociação é menor. Então, em contrapartida, em teoria, você tem uma liquidez menor, certo? No entanto, o preço desse fundo ele não fica oscilando igual louco por conta de negociações. Então, isso traz uma estabilidade maior para o preço da cota e deixa mais seguro. Não é que nunca vai ter nenhum tipo de oscilação na cota, mas é um jeito, por exemplo, de alguém que tem um perfil um pouco mais conservador, mas está querendo experimentar outros tipos de investimento, não só renda fixa, é um meio dessa pessoa colocar um pezinho ali na renda variável, digamos assim, né? Que é um fundo setipado, beleza? E aí com a estabilidade na cota e uma provável estabilidade no pagamento de dividendos também, você vai conseguir fazer com que a sua carteira de investimentos tenha um ativo de renda variável que se comporta muito parecido com uma renda fixa, porque a rentabilidade dele é reloginho, digamos assim. Beleza, turma? Então é isso. De forma bem geral aqui, espero que você tenha adquirido, aumentado o seu conhecimento. Se tiver alguma dúvida, por favor, comente aí embaixo. E deixe sugestões também, se você tiver alguma. Fechou? Valeu, obrigado, até mais. Tchau, tchau. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.